transtorno de personalidade narcisista, ele é um jeito de funcionar, é um jeito de perceber a si e o mundo. Então, o que eu percebo que é mais importante é que é uma disfunção na percepção de si mesmo. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ele tem a tendência grandiosa de se achar extremamente especial, né? Então, é como se de repente ele fosse feito de um material diferente. Onde desce a ele esse poder até para avaliar os demais. Então, a arrogância é muito presente, por exemplo, no transtorno narcisista, né? Então, as outras pessoas, ele nunca são boas o suficiente, né? Inclusive, por isso que também não tem empatia, né? Primeiro, porque ele está no centro de tudo, realmente. Ele se acha o tempo inteiro certo, correto, tem às vezes até uma dificuldade de aprendizagem, porque acha que já está pronto, preparado. Então, olhar para o outro é algo que ele não faz, a não ser para poder reivindicar do outro a atenção que ele sente que ele merece. Então, outra característica do transtorno de personalidade narcisista é justamente a necessidade de adulação. Então, ele precisa estar no centro, ele precisa ser adulado, né? Ele está sempre diminuindo o outro. Ao contrário do que se pensa, né? As pessoas falam assim, existem alguns narcisistas que ele tem baixa autoestima, existe uma escola que fala isso. Porém, geralmente são as pessoas em volta que se sentem diminuídos dentro dessa relação narcísica, porque eles têm sempre que viver em função do desejo desse. Então, por exemplo, para o narcisista é muito natural ele achar que as pessoas têm que gostar deles ou que têm que pagar as coisas para eles, porque como eles são muito divertidos, eles são muito legais, é um privilégio para a pessoa estar perto, né? Então é natural que ele seja agradecido de uma série de maneiras. Outra característica que eu acho que é muito importante no narcisista é que ele acaba se incomodando quando alguém tem muito mais atenção com ele ou quando tem êxito. Então existe aí uma certa inveja, né? Só ele pode ser merecedor de coisas positivas. Quando o outro tem, aquilo traz muito incômodo. São várias as características dos narcisistas, acho que essas são as mais importantes. Eles geralmente só procuram tratamento por causas secundárias, né? Porque como é um transtorno que faz com que ele tenha problemas de relação, porque as pessoas acabam se sentindo muito mal perto deles, então começa a se distanciar, então começa a levar para uma espécie de isolamento. Porque começa a ter problemas no trabalho, tem problemas em casa, tem problemas aí dentro das relações sociais, porque é muito complicado estar com alguém que o tempo inteiro está te diminuindo. Então isso pode estar levando a uma situação de insônia, um estado depressivo, e por isso procura tratamento. Então tem tratamento sim, por ser um transtorno, ele tem tratamento. Acho que o tratamento ele precisa focar muito nessa alteração da percepção de si, né, para poder compreender que o mundo ele é diferente, cada um tem as suas qualidades, cada um tem suas características, cada um tem o seu valor, e poder de repente conseguir fazer com que ele seja funcional, conseguir se relacionar com as pessoas de uma maneira que ele tenha constância. A origem ela é biopsicossocial, então vai depender muito das questões genéticas, então pode ser algo hereditário, sim, existe uma predisposição para isso. Existem as questões sociais, então a gente vai vendo que às vezes uma criança que passa por alguns traumas ou passa por uma situação onde até tem uma mãe narcisista, então isso pode estar desenvolvendo determinada patologia, e isso tem muito a ver também com as características emocionais dessa criança, né? As características psicológicas. Então é um jeito de funcionar. Então, a criança, desde cedo, vai apresentando alguns sintomas, e quando chega na vida adulta, isso fica um pouco mais evidente, mas ali na adolescência fica um pouco mais claro, porque durante as relações que vão se expandindo, essa tentativa de controle do externo, essa tentativa de ser visto o tempo inteiro, essa tentativa de ser o centro das atenções, eles vão ficando muito marcados. Tem muitas pessoas que perguntam se é muito parecido com um psicopata por conta da característica da falta de empatia,
né? Então, não é a mesma coisa, né? Existe uma perversidade dentro do transtorno de personalidade narcisista, mas uma das diferenças é justamente essa. O antissocial, ele não tem uma distorção da percepção de si mesmo, né? Ele entende qual é o valor, como é que ele funciona, não tem esse exagero, não tem essa alteração. Outra característica muito importante é justamente essa necessidade de atenção. Dependendo do que o transtorno antissocial, né, a psicopatia, a sociopatia, ele, para conseguir ter o controle, para conseguir chegar onde ele quer, nem sempre ele quer atenção, muito pelo contrário, às vezes tem que fazer ali escondidinho justamente para conseguir manipular as pessoas se tornam um instrumento para poder atingir o que ele quer. Já no caso do narcisista, ele quer ser visto, ele quer ser ovacionado. Essas pessoas, elas são mais do que objeto para atingir o que ela quer, eles são extremamente necessários para poder garantir esse bem-estar. Porque se a pessoa narcisista não estiver nesse lugar, entra nesse profundo sofrimento, né? Então, por isso até que traz algumas escolas que a baixa autoestima é o que desencadeia esse transtorno, porque no final das contas essa necessidade de ser visto vai mostrando aí alguma sensibilidade que talvez dê essa sensação aí de baixa autoestima, mas na maioria das vezes, como ele procura essa validação, como ele procura esses ambientes ou essas pessoas que vão colocando ele no centro, como vão colocando ele no lugar de autoridade, então ele tem repetições de informações de que realmente ele é muito importante. Então, muitas das vezes vai construir uma identidade com base aí num alto valor. Então, é mais comum encontrar os transtornos de personalidade narcisista com esse sentimento aí de valorização muito grande, que não acontece necessariamente com transtorno antissocial, que é a psicopatia ou sociopatia.